Olá, quarto ano A, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, todos se cuidando e praticando ao máximo, dando o seu melhor nas atividades. Hoje nós estamos aqui para a aula 5, tá? De língua portuguesa. Hoje são 24 de março, coloca essa informação aí, certo? Hoje eu trouxe para vocês aqui um texto, tá? Uma narrativa, tá contando uma história, né? Ela é ficção, ou seja, é uma história inventada, mas muito interessante. Que eu quero que vocês tentem ao máximo fazer a leitura, tá? Vamos praticar. Eu vou ler hoje para vocês, mas eu gostaria que todos vocês fizessem a leitura antes de eu ler aqui. Então, eu vou pedir uma coisinha para vocês. Vão parar o vídeo, vão pausar o vídeo, certo? Vão pegar a atividade, vai ler algumas vezes esse texto, em voz alta ou com pensamento, mas vai ler o texto todinho até aqui, tá? Até o finalzinho dele. Vamos lá. Agora, depois que você lê o texto, eu vou ler para vocês. Mas, lembrando-se que, na maioria das vezes, você vai ler até para o vídeo não ficar muito longo, tá? Mas hoje eu quero ler para vocês que essa história é muito interessante. A história se chama Não Gosto. Vou aumentar só mais um pouquinho para ler essa pequena introdução que eles colocaram aqui, ó. Era uma menina muito mal-humorada, mas tão mal-humorada que recebeu o apelido de Não Gosto. Olha, as pessoas chamavam ela de Não Gosto. Seus pais faziam de tudo para alegrar a menina, mas não conseguiam. Será que nada iria fazer ela sorrir? Então, vocês estão vendo que a menina é difícil, né? Vamos então continuar a leitura. Vocês conseguem acompanhar com vocês aí, enquanto eu leio? O tempo passava e a menina continuava do mesmo jeito. Não gostava de nada. Até que um dia, para o espanto de todos, Não Gosto, que era o apelido da menina, né? Não Gosto foi passear num pequeno bosque perto de sua casa. Apesar de o dia estar lindo, ensolarado, ela tinha a impressão de carregar um pezinho no coração. O coração dela andava pesado. Por resmungar muito, sabe aquelas pessoas que resmungam, reclamam muito? A paisagem da menina, né, a paisagem em volta dela, o ambiente, que suspirava a tristeza, desbotou e quase perdeu as cores. Ela caminhava sozinha, sem prestar muita atenção no mundo ao seu redor, quando de repente levou um susto e esbarrou num menino de mau humor, parecido com ela. Olha que interessante. Com o mesmo jeito tristonho de Não Gosto, o menino disse: Não quero, não olha, não gosto. O nome dele? Também não sei. Só sei que era conhecido por Não Quero. O apelido desse era Não Quero. Ele falava com preguiça, esticando as palavras. Não Gosto achou tão engraçado o jeito daquele menino, que também tinha um olhar sem brilho, que começou a rir. Ela achou graça na situação do menino, porque era parecido com ela, né? Soltou gargalhadas tão altas que o menino se espantou. De repente, Não Gosto ficou em silêncio, arregalou os olhinhos que começaram a brilhar e, feito mágica, começou a descobrir, através daquele menino igual a ela, um mundo diferente. À sua volta, as coisas já não eram de tons acinzentados ou sem cor. Luciana Savaghetti, que é o nome da nossa autora aí. Vocês viram que história interessante? A menina que era apelidada de Não Gosto, aí ela encontra uma pessoa parecida com ela, talvez até mais irritada do que ela, né? E ela começa a perceber que existe algo a mais do que só ficar chateada e resmungando e reclamando de tudo. Aí ela começa a olhar o mundo à volta dela com outros olhos e a perceber as coisas bonitas do mundo, né? Você viu que interessante? Às vezes a gente reclama e não percebe as coisas boas que a gente tem à nossa volta.
E aí, para quem só sabe reclamar e não quer tentar o melhor, as coisas parecem o quê? Desbotadas, sem cor, sem vida, sem brilho, que era o que ela não gosta, sentia no coraçãozinho dela. Mas depois que ela começou a ver que tinha alguém parecido com ela viu os mesmos problemas que estavam nela, né? E aí ela começou a perceber, olha em volta e veja as coisas boas que você tem na sua vida, né? A gente tem que prestar atenção nas coisas boas. A gente sabe que o mundo não é feito só de coisa boa, mas a gente não pode só ficar reclamando, né? Por exemplo, estamos aqui na pandemia, mas não vamos deixar de estudar por causa disso. Não vamos deixar de nos esforçar, não vamos deixar de fazer o nosso melhor, né? Então, depois de ler esse texto, e eu espero que você já tenha lido algumas vezes, se não entendeu alguma parte, ou você não conseguiu ler direito as primeiras vezes, leia novamente, devagar, ouça minha leitura e vai acompanhando na sua folhinha aí, tá? Agora, embaixo, depois que você fez essa leitura, pensou sobre a história, você vai fazer o quê? Você vai responder algumas questões, tá? Eu coloquei algumas questões de interpretação do texto, certo? Então, aqui, por exemplo, nessa primeira, você tem um pedaço da frase que eu destaquei, observa que eu coloquei ela com a escrita diferente, tá vendo aí, ó? Que a gente chama de itálico, e coloquei ela faltou aspa aqui do final, mas ela está entre aspas. Eu destaquei ela porque eu retirei ela aqui do texto. Aí você vai me explicar o que ela quer dizer, o que você entendeu dessa frase, dentro do texto, na história. A número 2, aqui, e a número 3 e a número 4. Você vai ler o enunciado direitinho e vai ver qual das alternativas vai responder esse enunciado. Certo? Qual das alternativas? Tem alternativa que está falando só bobagem, não tem nada a ver. Essa daí está errada. Agora, a alternativa que estiver falando de acordo com o que você leu no texto, de acordo com a história, com o entendimento da história, é essa alternativa que vai ser a certa. Né? Em cada eu coloquei 1, 2, 3 alternativas. Você vai marcar qual é a correta que responde o que o enunciado está pedindo, tá? Isso na 2, na 3 e na 4. Lá na 5, você vai fazer 2 desenhos para mim. Desenhe como eu não gosto via o mundo. Porque antes e depois. No começo da história, como é que ela via o mundo à sua volta, né? Na verdade, ela nem olhava direito, ela não dava importância. Mas como é que ela via esse mundo? E depois, como é que ela passou a ver esse mundo quando ela percebeu que ela não podia ficar igual aquele menino lá? Né? Que ela tinha que ver as coisas boas da vida. Depois disso, você tem algumas perguntinhas para me responder aqui, tá? Eu quero que você escreva para mim quais foram as personagens do texto. Aí, quando eu uso a palavra as personagens, não é porque você vai colocar só as femininas, não, tá? É porque a palavra personagem, ela é seguida do as. Ela é feminina, mas é usada tanto para homem ou mulher, tá? Então, são todas as personagens, todos os integrantes que aparecem na história. Aqui na 7, eu quero que você veja bem isso aqui. Por que a expressão, essa 7 aqui, por que a expressão não gosto, não quero, por que elas estão com letra maiúscula? Você reparou? Era um apelido lá da menina e do menino, mas por que está com letra maiúscula? Pensa aí e me responda. Será que você já descobriu? Tem a ver com o assunto que a gente estava falando na outra aula, lembra? Substantivos próprios e comuns. Já dei a dica. A número 8 aí, você vai, não se esquecendo, né? Que a gente usa letra em nomes próprios, letras maiúsculas, tá? Eu quero que você pense um nome para essa menina. Porque no texto só falou que ela tinha esse apelido de não gosto, mas não falou o nome verdadeiro da menina. Dê você um nome para ela. Pense num nome bem interessante aí para ela. A número 9, preste bastante atenção nessa número 9. Essa número 9 não é para responder aqui, é para fazer lá no texto, tá? Está pedindo para você enumerar os parágrafos. Como assim enumerar? Enumerar é colocar número nos parágrafos. Você vai pegar essa número 9 e vai fazer lá no texto. Você vai lá no texto
e vai colocar os parágrafos. Lembra que eu comentei com vocês que cada parte da história é um parágrafo, tá? Cada parte da história é um parágrafo. Então, quando a gente tem a parte da história, que é um parágrafo, a gente deixa esses espacinhos, tá vendo aqui, ó? Quer dizer que aqui é uma parte da história, aqui já é outra parte da história, aqui já começou outra parte da história, aqui também, aqui é outro parágrafo, aqui é outro parágrafo. Tá vendo? Tem parágrafos pequenos, parágrafos grandes, de acordo com a necessidade que a autora viu de escrever o texto. Então, você vai fazer assim, eu vou fazer só nos 2 primeiros, tá? Esse aqui é o parágrafo 1. Esse aqui é o parágrafo 2. É isso que é para você fazer. Colocar números do primeiro até o último parágrafo, ok? Essa é a número 9. E a número 10 é outro desenho. Você vai, agora é sobre você. O que te deixa, você vai desenhar para mim aqui, o que te deixa de mau humor e o que te deixa de bom humor, tá? Aqui você vai desenhar, no caso, sobre você, tá? O que deixa você de mau humor e você desenha aqui. E desse lado aqui você desenha o que te deixa de bom humor, certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado. E leia com muita atenção, leia bastante, leia todos os enunciados, quantas vezes for necessário, tá? E façam tudinho, se esforcem, façam o melhor de vocês, tá? E olhem as belezas da vida que tem, as coisas boas que a gente tem à nossa volta e agradeça a Deus. Até a próxima, meninos!